A gente tem uma percepção que a gente sabe sentir, que a gente sabe sobre os nossos sentimentos, mas muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente pensa sobre o sentir. Por quê? Porque nós, na verdade, nós vivemos muito no mundo dos nossos pensamentos, da nossa mente. Eu até brinco que a gente precisa resgatar a nossa mula, que é o corpo acontecendo, porque a gente vive uma maçaroca. A gente desaprendeu a sentir as nossas emoções no corpo. Essa daqui é minha professora, facilitadora, instrutora, Vanessa. Que pessoa fantástica. Sabe que quando eu cheguei aqui, eu já vi o sorriso dela. Ela tem uma harmonia já, assim, ela já emana essa luz. E quando a gente veio pra essa sala, como que chama essa sala aqui? Na verdade, é uma sala de práticas. De prática, então. Quando a gente veio pra essa sala de práticas e ela começou a falar, nossa, me fez repensar muito. Muito obrigada. Que bom, fico contente que faça sentido. Muito que você falou são dos pensamentos, que a gente julga às vezes, que a gente tá tendo o pensamento. Não é isso. Explica. A gente tem uma percepção que a gente sabe sentir, que a gente sabe sobre os nossos sentimentos, mas muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente pensa sobre o sentir. Me dá um exemplo prático. Se eu viro pra você, como numa condução que a gente fez de escaneamento corporal, que é pra gente se reconectar com o corpo acontecendo, com o meu sentir. E eu viro e falo assim no começo: sinta os seus pés. Quais são as sensações que estão presentes nos seus pés? E normalmente não vem assim na mente. Não tô sentindo nada. E aí eu pego e oriento. Talvez você perceba o contato dos pés com o solo, talvez você consiga notar o toque suave entre os seus dedos, a temperatura do ar através da pele do pé. Por quê? Porque nós, na verdade, nós vivemos muito no mundo dos nossos pensamentos, da nossa mente. Eu até brinco que a gente precisa resgatar a nossa mula, que é o corpo acontecendo. Porque a gente vive uma maçaroca, um emaranhado. A gente tem uma fusão cognitiva com tudo que a gente pensa. E aí a gente não sabe mais sentir. Entendi, mas por exemplo, eu acho que eu sei sentir, mas aqui eu percebi que várias coisas, eu acho que eu tô sentindo uma coisa, mas no fundo é outra coisa totalmente diferente. Seus alunos têm essa percepção? Tem, eles têm essa percepção e normalmente por quê? Porque a gente julga, a gente pensa sobre o sentir. Então quando eu falo assim de uma sensação, de um sentimento, raiva, amor, onde eu sinto a raiva e o amor? No meu corpo. Em mindfulness, coração? Sim, na minha mente. Em vários lugares ele reverbera. Mas normalmente o que a gente faz, o que a gente tá no piloto automático da vida, é aqui, na mente. A gente desaprendeu a sentir as nossas emoções no corpo. E qual é a dica então? É você entender, você saber o que tá sentindo, entender onde tá no corpo. Exatamente. E aí faz o quê? Eu tô perguntando como uma super leiga, tá? Quando a gente identifica os nossos sentimentos, que num primeiro momento eles aparecem em forma de pensamento, a dica que a gente dá pra gente entender o que tá acontecendo, pra gente não julgar, ou então a gente não reagir, responder de acordo com esse pensamento e dar aquela resposta automática, impulsiva, é a gente perceber o nosso sentimento em forma de pensamento que chega. Então, por exemplo, uma preocupação, uma raiva, uma ansiedade, que por si só não é corrosivo, e a gente trazer pro corpo. Então, é o psicossomático, né? Exatamente. É a gente conseguir fazer uma difusão cognitiva para que a gente, então, não reaja de acordo com esse pensar, que normalmente é impulsivo e que a gente se arrepende. Tá. Então, como que a gente faz? Tem um pensamento, tem uma emoção. Notei que eu tô ansioso. Ao invés de eu me colar as historinhas que a mente conta, as narrativas, eu faço, ups, onde eu sinto essa emoção no meu corpo? Onde a Vanessa está ansiosa? Nossa, a Vanessa tá ansiosa com o coração disparado. Ou então a Vanessa tá ansiosa com o estômago que tá doendo. Ou com esse ombro que enrijeceu e doeu. Deixa eu cuidar do meu corpo. Deixa eu talvez trazer uma pausa de respiração consciente, de cuidado, de autocuidado, para eu acalmar esse corpo e através do corpo ter um pouco mais de aquietamento da mente e ter clareza para responder. Entendi. E não embarcar nas historinhas que a mente conta. Então o negócio não é você ter sentimento X ou Y, porque nem pensar, porque isso é natural. O ser humano tem raiva, tem inveja, tem medo, tem tudo. Isso é, pessoal, inclusive é bem importante a gente falar,
natural, é inerente, é comum a todos os seres humanos. O problema não é o como sentir, você- como você se relaciona. E aí entra as práticas atentivas de mindfulness e de cultivo de compaixão. É exatamente como eu me relaciono com isso acontecendo. E aí você precisa fazer uma pausa de respiração, Isso. ou uma meditação, ou uma yoga. Tem alguma coisa que dá pra fazer para você parar de pensar assim? Parar de pensar, a gente não vai parar, mas pra gente se descolar do pensamento. isso. A ideia é que, de fato, a gente se recorde de tudo aquilo que a gente fez aqui. É uma pausa de respiração, uma pausa de autocuidado. Então, a dica é, eu percebo o que tá acontecendo aqui na minha mente, eu tô indo embora com todos os meus pensamentos, criando ainda mais ansiedade, e aí eu faço... Calma, Vanessa, volta. Onde os meus pés estão neste momento? A minha mente está onde os meus pés estão? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre ruminar os pensamentos. Vanessa? Excelente! É. Vamos falar sobre isso?